Olá, gente, tudo bem? Professor Adriano na área. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar de função afim, né? Você já tem a definição que está aí no Teams. Agora, vamos a uma aula aqui para a gente conseguir conceituar o que é função afim. Então, para começar, vamos partir de um exemplo. Ó. Vamos supor que eu, professor Adriano, tenho uma barraca de hot dog. E lá eu vendo cada hot dog por R$ 5, né? Então vamos supor que eu tenho um custo a esse hot dog, cada um custa R$ 5. Então, vamos pensar o seguinte, que minha barraquinha de hot dog está dentro do estacionamento de um shopping. E o estacionamento lá do shopping tem um preço fixo de R$ 10. Então quer dizer, se você ir lá de carro, você no mínimo já vai gastar R$ 10. E se quiser comer o hot dog, vai gastar mais R$ 5, certo? Então vamos completar uma tabela aqui do lado. Nessa tabelinha, aqui desse lado eu vou colocar a quantidade de dog que você de lanche lá, né? Quantidade de dogs aqui, ó. E aqui o preço, já contando com o estacionamento. Então, por exemplo, se a pessoa entrar lá e não comer nenhum dog, cara, só entrar lá para falar um oi para mim, já vai gastar R$ 10, que é o valor do estacionamento, considerando que todo mundo que vai lá esteja de carro. Se a pessoa consumir um hot dog, ela vai gastar R$ 5, né? Vai ficar R$ 5 vezes um dog mais R$ 10, não é isso? Ó. 5 vezes um, 5 mais 10 vai gastar R$ 15. Beleza? Se consumir dois hot dogs, aí vai ficar R$ 5 vezes 2 mais 10, ó. 5 vezes 2 dá 10, mais 10 vai gastar R$ 20. Beleza? Se consumir 3 hot dogs, ó, vai ficar 5 vezes 3 mais 10 aqui, estacionamento. Então vai ter 5 vezes 3, 15 mais 10, R$ 25. Então se comer 3, vai gastar R$ 25. Então aqui, ó, você percebe que nos meus cálculos aqui ao lado, esse valor 5 aqui, ó, esse aqui que é o valor de cada hot dog, ele está fixo. E esse 10 também vai aparecer sempre na fórmula aqui, né? Nesse caso. Os valores que estão mudando é o 1, o 2 e o 3 e, consequentemente, os resultados. Então, lembra lá da entrada e saída? Se eu entrar com o valor 1, minha resposta dá 15. Se eu entrar com o valor 2, a resposta é 20. Se eu entrar com 3, a quantidade 3, a resposta é 25. Então, para cada valor que eu entro, eu tenho uma única resposta. Esse é o conceito de função. Agora, aqui no nosso caso, observe o seguinte: esse valor aqui, quantidade, eu vou representar com a letra X e o preço com a letra Y. Então, se eu desenhar aqui em diagramas, ficaria assim, ó: 0, 1, 2 e 3 aqui, ó. Esse aqui são meus valores X. Do outro lado ficaria os preços, que eu chamei de valores Y. Então, ó, 10, 15, 20 e 25. Então, observa aí, ó, quando eu entrei com zero ali na fórmula, eu pago 10. Se eu comer um, pago 15. Se eu comer 2, vou pagar 20, já junto com o estacionamento. Se eu comer 3, vou pagar 25. Então, em função afim, gente, sempre teremos um valor variável e um valor fixo. E a estrutura da função é essa daqui, ó. F de x é igual a x mais b. Esse azinho aqui é o que a gente chama de taxa de variação. Ele pode assumir vários nomes dependendo do contexto do problema. Então, pode ser taxa de variação, pode ser também chamado de valor unitário,
e por aí vai. O segundo númerozinho aqui, que é esse B aqui, ó, que é o 10 ali, que eu vou chamar de coeficiente B, ele é o valor inicial, o valor fixo, né? Ele é um valor fixo. Então, no nosso caso aí, eu tenho o A como sendo o 5 e o B o 10, né? O A é a taxa de variação e o B é o valor fixo. Se você observar aqui na nossa tabela, você vai ver que para cada um que eu aumento aqui, o preço aumenta R$5, ó. E o zero aqui tem a ideia de início. Então, que seria o valor inicial de 10, que é o meu B. Beleza? Agora vamos dar uma subidinha aqui na tela. Agora vamos pensar no seguinte, ó. A estrutura da função afim é essa daqui que eu já passei ali acima, né? F de x igual a taxa de variação vezes o valor x que eu vou ficar trocando, mais um valor fixo que eu chamei de b. Se eu tivesse essa equação aqui, ó, f de x igual 2x mais 4, isso aqui, o que eu poderia dizer? Isso aqui é uma coisa que, se for jogar lá no hot dog, só lembrando que a gente já viu nas outras aulas, f de x e y é a mesma coisa, tá? Isso aqui, ao invés de escrever f de x, eu poderia escrever assim, ó, que não ia ter problema nenhum. É a mesma coisa. Então aqui, quem que é o A, quem que é o B? O A aqui, no meu caso, é o 2 e o B é o 4. Se eu vou colocar uma situação problema aí, comparando com as questões dos hot dogs, eu poderia falar que o valor fixo aqui é o B, o valor de estacionamento é B, e cada hot dog custa R$2. Então, se eu fosse expressar em forma de tabela, ficaria assim, ó. Aqui, desse lado aqui o x, né, os valores x, e aqui os f de x ou y. Então, quando o x é 0, se eu não consumir nada, eu já tenho que ter 4. Se eu consumir 1, como está aumentando de 2 em 2, que é o A, então aqui vai para 6. Para cada um que eu aumentar em x, o y aumenta 2, ó. E por aí vai, ó. Se você quiser fazer um teste aí, você vai perceber, né? Se quiser fazer um cálculo para ver se isso aqui é verdade, é só você pegar o número que está aqui na coluna x e substituir lá. Por exemplo, ó, quando o x é igual a 2, ó, aí fica f de 2, vai entrar o 2, fica 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, certo? Que é o mesmo valor que está aqui no y. Então, se eu entrar com o 2, a resposta dá 8. E é verdade, ó. Eu entrei com o 2 na fórmula e a resposta deu 8. Beleza? Então, o Azinho, o coeficiente A, o coeficiente angular que ele está no livro, ele indica a taxa de variação, o de quanto em quanto aumenta ou diminui a sua função para cada um x que você aumentar. Beleza? Então vamos continuar aqui. Essa aula é um resumão de tudo que foi visto. Agora é o seguinte, né? O que vai consistir alguns problemas? Vai ter alguns problemas que nós precisamos achar esse A aí. Então vamos lá, gente. Agora aqui abaixo eu coloquei uma tabela. Aí dessa tabela, analisando essa tabela, nós vamos ter que encontrar quem que é o A e quem que é o B, né? Lembrando que o A ele indica a taxa de variação e o B é o valor fixo. Só que é o seguinte, a hora que a gente vai analisar a tabela aqui, ó, você percebe que aqui não está aumentando na mesma quantidade, né? Por quê?
Porque no lado X não está aumentando de 1 em 1. Da quantidade 3 eu já coloquei logo a quantidade 6. Da quantidade 6 eu coloquei logo a quantidade 11. Só que aqui é o seguinte, como eu afirmei para vocês que é uma função afim essa tabela, indica que se eu colocar ordenado do 0 aqui até o 11, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou perceber que do outro lado vai aumentar sempre a mesma quantidade. Então vamos fazer um outro raciocínio aqui para a gente poder chegar numa fórmula para calcular o A. Então, primeira coisa, vamos supor que sempre você comprava 3 e gastava R$ 7, que é o que está dizendo ali. Vamos colocar dinheiro. Aí um belo dia você foi lá e comprou 6 e gastou 13, né? Só precisamos de 2 pontos para achar o A. Agora vamos pensar o seguinte aqui, ó, pensar junto aqui, vamos lá. Você comprava 3, passou a comprar 6, então aqui teve um aumento de 3 unidades, né? Consequentemente, você gastava 7 e passou a gastar 13, então você teve um aumento de gasto de R$ 6. Aí eu pergunto, devido você ter aumentado a quantidade em 3, o custo aumentou em 6. Quanto que aumentou em cada um? É só você dividir. 6 dividido por 3, você vai descobrir que deu R$ 2. Ou seja, esse R$ 2 aqui é o valor unitário, ou seja, é o nosso A. Quer dizer que para cada um que você aumentar aqui na tabela, o seu preço aumenta R$ 2. Então, o meu Azinho, eu acabei de descobrir que ele é 2 e ele vai ficar positivo porque a nossa tabela ela é crescente, ó, conforme aumenta x, o y aumenta. Se fosse decrescente, conforme aumentasse o x, o y aqui diminuísse, o A ficaria negativo. Beleza? Então nossa fórmula está ficando desse jeito aqui, ó. F de x igual 2 vezes x mais b. Beleza? Tá ficando desse jeito. Agora temos que achar o coeficiente b. Como que eu vou fazer isso? Você escolhe um ponto aqui da sua tabela. Vou escolher esse, ó. Ali está falando quando o x vale 3, a resposta tem que dar 7. Então vou fazer isso. No lugar do x aqui eu vou pôr 3, ó. 2 vezes 3 mais o b, que eu não sei quem que é, isso aqui tem que dar 7. Beleza? Agora vamos fazer a conta. 2 vezes 3 deu 6. Mais b tem que dar 7. Então, você percebe que para dar 7, o b tem que ser 1, né? Se você continuar aqui e jogar o 6 para o outro lado lá, ó. Aí você vai descobrir que o b deu 1. Então, a nossa fórmula aqui ficaria assim, ó, f de x aqui é igual a 2 vezes x mais 1. O que quer dizer isso? Que aqui você tem um valor fixo de R$ 1 e um aumento de 2 em R$ 2 para cada lanche que você comer, digamos assim, para cada um que você aumentar em x. Tá. Esse é o raciocínio para você achar a fórmula numa tabela. Agora vamos escrever melhorzinho? Então, para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Para você calcular a taxa de variação, que é o A, você vai fazer a variação do eixo y, variação do y, dividido pela variação de x, ó. Beleza? Como assim? Vamos lá fazer uma outra tabela, ó. Colocar uns valores aqui para a gente poder calcular. Vamos colocar, ó, 3, 8 e o 20, por exemplo. Aqui eu vou colocar 10, 25 e 61, beleza?
Então vamos lá. Como que eu vou fazer para achar o A e o B? O A você acha desse jeito, é a variação do Y dividido pela variação do X. Foi isso que eu fiz lá no nosso outro exemplo. Ó. O Y está aqui, ó. Então, 25 menos 10, você põe aqui em cima. O maior menos o menor. E do outro lado você coloca o Y. 8 menos 3. Ou coloca o X, aliás, embaixo. 8 menos 3, sempre o maior menos o menor. O A vai ficar positivo porque é crescente aqui, né? Então agora, ó, 25 menos 10 dá 15, é isso? E 8 menos 3 dá 5. 15 dividido por 5, 3. Achamos o A. Então nossa fórmula está ficando desse jeito aqui, ó. F de x igual 3x mais B. Tranquilo? Agora, para calcular o B, você escolhe um dos pontos da sua tabela. Então, por exemplo, eu poderia escolher o primeiro aqui, ó. Então, vai ficar o x3, né? Foi isso que eu escolhi. Quando o x é 3, o y tem que dar 10. Y é igual a f de x, então, ó. 3 vezes o 3 aqui que está no x aqui, ó. Mais o B que eu não conheço, tem que ser... Deixa eu colocar o B de amarelo para não confundir. Mais B tem que ser igual ao 10 que está ali do outro lado. Então, ó, esse daqui entrou aqui e esse entrou aqui no lugar do... Você copia o finalzinho aqui, ó. E no lugar do x eu coloquei o 3, né? E igualei a 10. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais B... Olha, essa daqui por coincidência também vai dar 1B. Então o B vai ser igual a 10 menos 9. O B vai ser igual a 1 também. Então como que fica a função dessa tabela? F de x igual a 3x mais 1. Certo? É assim que a gente acha quando tiver com tabela. O A você calcula assim, ó, igual está aqui em cima. Variação desse lado y pelo lado x. E o B você escolhe um ponto, troca no lugar do x, multiplica pelo A que você achou e vê o quanto que falta para chegar na resposta y que está na frente do x que você escolheu. Beleza? Agora, e se tivermos um gráfico? Como que eu acho no gráfico? Vamos fazer um aqui, ó. Rapidinho, hein? Então, um resumão de tudo que foi trabalhado até agora, hein, gente? Qualquer dúvida é só me chamar. Então, um gráfico, ele tem dois eixos, né? A gente viu nas aulas aí, o eixo X aqui e o eixo Y aqui. Aqui no meio é o ponto 0, 0. Vamos traçar uma linha aí, ó. Pum. Colocar aqui como sendo... Só no valor, colocar 10 aqui, vai. Esse ponto aqui vale 10. Aqui eu vou colocar o 2 aqui. Aqui eu vou colocar 23. Então vamos supor que eu tenho esse gráfico aí e eu quero achar qual que é a função que representa. Primeira coisa, você tem que ver os dois pontos que está aqui, ó. Tem um ponto aqui no eixo e outro aqui. Aí, para facilitar, eu vou pegar esse gráfico e transformar numa tabela. Então, se eu transformar esse gráfico numa tabela, você tem x e y, né? Tem valor x aqui e y. Os valores x vão estar sempre no eixo horizontal e o y no eixo vertical. Então, aqui eu tenho 0 aqui, né? Vou marcar os pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é o ponto 2 em x e 23 em y. Esse outro ponto que está aqui, ele é o ponto 0 em x e 10 em y. Certo? Sempre assim, ó. Primeiro o valor x, depois o valor y. Sempre a entrada, depois a saída. Então aqui eu tenho 0 e 10,
e 2,23. Montamos a tabela. Para você calcular um gráfico, você não precisa de calcular a função afim através do gráfico, só precisa de 2 pontos, porque o gráfico sempre vai ser uma reta. Então aqui é o seguinte, se a reta estiver assim, o A vai ser positivo, porque o gráfico é crescente. Se tiver assim, aí o A é negativo, o gráfico é decrescente, beleza? No nosso caso aqui é crescente, então vamos direto calcular o A, não precisa se preocupar com o sinal. Então o A é a variação do Y, que a gente já viu lá, dividido pela variação do X, tranquilo? O Y está aqui, ó. Então é o maior menos o menor, 23 menos 10, dividido por 2 menos 0, que é a variação do X que está aqui do outro lado. 23 menos 10 vai dar 13, é isso? Dividido por 2. No nosso caso aqui, se eu dividir isso aqui, não vai dar exato, né? Então eu posso deixar aí na forma de fração, não tem problema. Pode deixar do jeito que está aí, tá? Agora, se você quiser dividir, vamos ver primeiro quanto que dá aí, ó, 13 dividido por 2. Se você dividir 13 por 2, dá 6,5. Como deu um decimal exato, você pode até usar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6,5. Esse é o nosso A, beleza? Então, agora, como que está ficando a nossa fórmula? Está ficando assim, ó, f de x igual 6,5, que vai ser positivo porque é crescente, vezes x mais o b. Agora eu tenho que achar quem quer o b, gente. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar quem quer o b? Para achar quem quer o b, eu vou escolher um dos pontos da minha tabela. Escolher o primeiro ponto aqui, ó, x0 e o y 10. Então vamos lá. Então eu escolhi esse ponto aqui, ó, x0 e y10, beleza? Aí para calcular, você copia o finalzinho aqui da fórmula que você está achando, que está assim, ó, 6,5x mais b, isso aqui vai ser igual o y, beleza? Pode fazer assim, não tem problema. Tá? Aí é o seguinte, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Aí vamos substituir. Na hora de substituir que dá um medo, né? Esse valor aqui entra no lugar do x, e esse aqui, que é o 10, vai entrar no lugar do y lá, ó. Então vai ficar assim, ó, 6,5 vezes 0. Vou colocar até de amarelo, que entrou no lugar do x, certo? Mais b, que é o que eu estou procurando, igual ao y, que é 10, que está ali, ó. Certo? Eu vou continuar aqui em cima, porque senão não vai caber aqui embaixo. Então vamos aqui, ó. 6,5 vezes 0 dá 0. Mais b igual a 10. Certo? O b aí está na cara que é 10. Ó. Se eu jogar o 0 para lá, vai ficar 10 menos 0, dá 10, né? O b, 10. Então a nossa fórmula fica f de x, a funçãozinha, fica f de x igual 6,5x mais 10. Beleza? Uma dica, gente. Toda vez que você tiver o gráfico e a linha do gráfico aparecer assim, ó, e você conseguir identificar que está passando aqui em cima do eixo y, ele é o b, ó. No nosso caso aqui, ó, passou em cima do 10, tá vendo? Então o b é 10, não precisaria nem calcular o b, tá? É isso, agora tenta aí fazer um exemplo que eu vou colocar aí abaixo. Abraço! Qualquer coisa, só perguntar.